partir de agora, você ouve o programa A Voz de Cristo. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ouvintes, Adão recebeu uma sentença de Deus pela queda, pelo pecado, pela desobediência à palavra de Deus. Nós sabemos que este foi o motivo da queda do homem e a sentença do homem. Foi a desobediência à palavra de Deus. E voltando a falar sobre redenção, nós estamos vendo o processo da queda e o que ocorreu após a queda do homem. Agora, no verso 17 de Gênesis capítulo 3, a escritura na qual lemos, Deus proclama uma sentença para Adão. E nesta sentença, Deus, não podendo amaldiçoar Adão, o homem de dentro, a alma de Adão, Deus proferiu a maldição para a natureza. Agora, o porquê que Deus não pôde amaldiçoar Adão? Amados, lembre-se na criação que Deus criou Adão, formou o corpo de Adão, e depois que Deus formou o corpo de Adão, então Deus assoprou a alma de Adão nas narinas de Adão. Então, a vida de Adão, a alma de Adão, foi soprada por Deus. A vida de Adão veio do próprio Deus. Então Deus não podia amaldiçoar a alma de Adão, porque Deus amaldiçoando a alma de Adão, Deus estaria amaldiçoando a si próprio. E Deus não pode amaldiçoar a si próprio. Agora, esse juízo, amados, esta sentença, ela tinha que ser aplicada a alguém. Veja que a serpente ganhou uma sentença, se tornou um ser rastejante. Veja que a mulher também ganhou uma sentença. Adão precisava ganhar uma sentença, mas esta sentença de morte não poderia vir sobre a alma de Adão, sobre o homem interior de Adão, porque a alma de Adão veio diretamente de Deus. E Deus, não podendo amaldiçoar Adão, ele amaldiçoou a natureza. É o que nós vemos aqui no verso 17, onde Deus disse: e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher,
E comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Amados, até aquele momento não havia animais carnívoros. Os animais, assim como os homens, eles se alimentavam somente com ervas e plantas, frutos. Não havia um animal carnívoro. O boi, ele pastava junto com o leão, o cordeiro pastava junto com o lobo. Não havia morte, não havia animal feroz ali no Jardim do Éden. Havia somente uma atmosfera de paz. Então o homem e a natureza vivia em perfeita harmonia. Por isso que a natureza, ela não está em seu estado original. E agora a natureza, ela mesmo está gemendo, esperando o quê? O que a natureza está esperando com grande expectação? Nós vemos em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Preste atenção, amados, esta palavra vaidade. Você sabe o que é vaidade? Vaidade não é uma necessidade. Vaidade não é propriamente a fome. Veja, se o homem usasse da natureza somente para se alimentar, somente para suprir as suas necessidades primordiais, mas a natureza, a criação, ficou sujeita à vaidade do homem. Eles destroem a natureza por qualquer coisa. Eles matam os animais por qualquer coisa. A natureza está sujeita à vaidade do homem. Oxalá fosse a fome. Oxalá fosse somente as moradias. E diz, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Agora, que corrupção foi essa? A partir da queda, quando o homem pecou, que o homem recebeu a sentença, a natureza não tendo pecado. A natureza não tem pecado. Você não vê uma cachorra fumar. Você não vê uma cachorra beber uísque. Você não vê uma cachorra vender o seu corpo nas esquinas por dinheiro. Amados, a natureza não tem pecado. Eles praticam o ato sexual somente para a procriação. O único ser, a única espécie que pratica o ato sexual exclusivamente por prazer é o ser humano. Mas a natureza não tem pecado. A natureza foi condenada pelo pecado do homem. O homem trouxe a corrupção sobre a natureza. E na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, a natureza está clamando, e está juntamente com dores de parto até agora. Irmão, quando você vê uma árvore caindo, você pode ouvir o grito daquela árvore, você pode ouvir o clamor daquela árvore. Ela está clamando, tentando voltar ao seu estado original, tentando voltar àquela condição lá do Éden, antes do pecado entrar.
E quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe morte, trouxe tribulações, trouxe enfermidades, trouxe animais ferozes e trouxe uma maldição sobre a natureza. E não é somente a natureza que está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E não só ela, Paulo disse no verso 23, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É isso que nós estamos esperando, os filhos de Deus. É isso que a natureza está esperando, a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus se manifestarem sobre essa terra, quando os filhos de Deus herdarem esta terra, quando os filhos de Deus dominarem esta terra novamente, não haverá mais morte, não haverá mais animal morto, não haverá mais sangue derramado sobre a terra. Mas nós estamos neste exato momento, ouvintes, vivendo no Éden de Satanás. Deus levou 6.000 anos para construir o Éden. Satanás, dentro de 6.000 anos, ele perverteu o Éden de Deus. E nesta hora, neste exato momento, nós estamos vivendo no reino de Satanás. Nós estamos vivendo sobre o domínio de Satanás. Esta terra, Satanás é quem governa esta terra. Por isso que lá em São Mateus capítulo 4, ele levou Jesus ao templo mais alto e mostrou a ele todos os reinos da terra, e ele lhe ofereceu o domínio da terra, mas ele queria adoração. Agora veja que paradoxo, meu ouvinte, ali estava o Criador da terra, ali estava o feitor da terra, e Satanás oferecendo a criação ao Criador. Veja que audácia do diabo. O próprio Criador estava ali na sua frente, mas ele não reconheceu que ele era o Criador. Ele era duvidoso. Mas ele reina neste mundo, e ele vai reinar neste mundo até aquele dia do juízo, quando Deus o lançará no lago de fogo e dará de volta a esta terra aos seus filhos, e a nova Jerusalém vai descer dos céus, e nós entraremos no Éden novamente, e nós voltaremos juntamente com a natureza naquela condição de Adão. Mas neste momento a natureza está gemendo, e estamos gemendo com a natureza. A natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? A natureza foi amaldiçoada com o seu dono. Quando o seu dono foi amaldiçoado, o mais alto, então a natureza se abateu com o dono. Amados, tudo que o homem se alimenta precisa morrer. As roupas que o homem veste desde o Éden, quando o homem pecou, Adão colheu para si folhas de figo e fez um avental, fez uma vestimenta que não cobria totalmente a sua nudez. Veja a religião do homem. O homem colheu folhas de figo e tentou cobrir a sua nudez com um avental feito de folhas de figo.
Mas Deus não aceitou aquela provisão do homem, Deus não aceitou a maneira do homem, Deus não aceita a maneira do homem. A única maneira que Deus aceita, meu irmão, está na sua palavra. A única vestimenta, minha irmã, que Deus aceita, o modelo está na sua palavra. As modas de Satanás, Deus não aceita. O comportamento de Satanás, Deus não aceita. A vestimenta de Satanás, Deus não aceita. Se Deus aceitar a maneira do homem hoje, ele terá que voltar lá no Éden, ressuscitar Adão e aceitar a maneira de Adão e aceitar a vestimenta que Adão teve. Mas Deus recusou a vestimenta do homem. Deus rejeitou a maneira do homem. E o que Deus fez? Deus matou um cordeiro, a natureza recebendo a sentença. Deus matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva de peles de túnica. Você sabe, meu ouvinte, a diferença entre uma túnica e um avental? Um avental cobre somente as partes de baixo, as partes íntimas de uma pessoa. O restante do corpo fica exposto para fora. Esta foi a vestimenta que Adão e Eva tentaram enganar a Deus ali no jardim do Éden. Eles queriam cobrir somente uma parte do corpo. E Deus não aceitou. Irmãs, irmãos, você que quer cobrir somente uma parte do seu corpo, Deus não aceitou de Adão e Eva, Deus não aceitará de você, meu irmão, minha irmã. Porque Deus é o Senhor e Ele não muda. Deus é imutável, o seu juízo é imutável, as suas maneiras são imutáveis. Amado, Deus não vai aceitar a religião que Satanás tem estabelecido. A única religião que Deus vai aceitar é a sua religião. Agora veja que a túnica é uma vestimenta que ficava somente as mãos, o rosto e os pés descobertos. Esta foi a vestimenta que Deus fez. Esta foi a maneira, Deus foi o alfaiate ali. Ele foi o construtor da vestimenta correta. Deus quer que nós cobramos a nossa nudez. Mas o homem, a mulher, estão querendo mostrar a sua nudez. Ouvintes, ali no Éden, no jardim do Éden, Adão e Eva, eles estavam nus e não sabiam. Veja, a natureza hoje está nua e não sabe. Sabe por quê? Porque Adão e Eva estavam envoltos numa atmosfera, eles estavam num ambiente de santidade. Por isso eles estavam nus e não sabiam. As mulheres hoje no Éden satânico, elas estão andando nuas nas ruas e não sabem. Não podem ver que estão desagradando a Deus. Sabe por quê, ouvintes? Porque elas estão envolvidas em uma atmosfera de iniquidade.
Nós estamos no Éden satânico, e no Éden de Deus o homem andava nu e não sabia, porque estava em santidade. E no Éden satânico o homem anda nu e não sabe, porque está num véu de iniquidade. Esta é a provisão do homem, é o Éden satânico. Agora a nossa natureza que Deus entregou nas nossas mãos, Deus criou o mundo, criou a natureza, criou os animais e entregou nas nossas mãos, entregou nas mãos do homem. E o que nós fazemos? Nós pegamos o machado e colocamos em nossas mãos, nós destruímos os rios, nós destruímos a natureza, nós queimamos a natureza, nós tiramos o ferro da natureza, nós poluímos os rios. O ser humano é o câncer do mundo. O ser humano hoje pervertido é a praga do mundo. Mas a natureza está esperando, os filhos de Deus estão esperando. Nós estamos aguardando naquele dia, quando nós seremos restaurados, quando nós tivermos a redenção do nosso corpo. Não haverá mais morte. Isaías capítulo 11, no verso 6 em diante, ele diz, profetizando sobre o reino do Messias: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Por que que o leão hoje ele é carnívoro, meu ouvinte? Amanhã ele será herbívoro, ele não vai mais comer carne. Nós comemos carne com este corpo pervertido, este corpo que foi corrompido pelo pecado. A natureza também foi corrompida pelo pecado. Por isso que quando Adão pecou, ali um animal já começou a querer matar o outro. O leão virou carnívoro, o lobo virou carnívoro, e um começou a perseguir o outro. Mas naquele dia, quando os filhos de Deus se manifestarem, quando houver a redenção completa da terra, quando os filhos de Deus se manifestarem sobre essa terra, então no reino do Messias, diz aqui no verso 7, e o leão comerá palha como boi. Agora em Isaías 35, verso 9 também diz: o alto caminho, aquele caminho, animal feroz não caminhará sobre ele. Por quê? Porque naquele dia, no Éden restaurado, quando Deus restaurar essa terra, não haverá animal feroz. Ouvintes, que grande dia será para nós. Nós estamos gemendo, estamos esperando por aquele grande dia, juntamente com a natureza que uma vez foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Um dia ela será restaurada, um dia nós seremos restaurados, um dia nós reinaremos nesta terra sem animal feroz, sem uma árvore cair. Não será um glorioso dia? Você não deseja viver em uma terra como esta? Se você deseja, meu ouvinte, entregue nesta hora, entregue nesta dimensão a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Pendurado no madeiro, ó Jesus, quiseste assim resgatar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Teu favor, Jesus bendito, minha vida aguarde aqui. Teu amor é infinito, vem unir-me sempre a ti. E na cruz, ó Cristo amado, por teu sangue expiador, em remorso